Deixa eu trazer uma notícia que acaba de chegar aqui. Os Estados Unidos acabaram de aplicar a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, tá? A gente acabou de receber, a gente vai debater aqui junto com vocês. Tá aqui, vocês estão vendo, ó. A gente acabou de receber, tá publicado, site oficial dos Estados Unidos, vocês estão vendo. A gente tá acompanhando aqui o ministro Alexandre de Moraes, então, aí tem ali a data Não, ali é aniversário do ministro. Alexandre de Moraes, o seguinte indivíduo acaba de ser adicionado à lista, e aí é a lista da lei Magnitsky, tá? Só para a gente lembrar o que é a lei Magnitsky. A gente já falou disso algumas vezes para vocês, uma das sanções mais pesadas que os Estados Unidos podem impor a algum indivíduo. Eu vou ler para vocês, a gente até recuperou aqui para explicar um pouco essa lei que é de 2012, foi sancionada pelo Obama em 2012, depois ela foi ampliada em 2016. Teve um entendimento de que essa lei poderia ser usada também em outros casos de corrupção, vínculos com crime organizado, violações mais amplas de direitos humanos. E aí a lei foi ampliada e passou a ser considerada de alcance global. Então por isso que a gente está discutindo a lei Magnitsky agora para o ministro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, lei que foi aplicada agora por Donald Trump contra o Moraes. Justiça externa pune Moraes, enquanto o Senado brasileiro se omite diante de crimes de toga. Por ele Paiva do Tá Tudo Misturado, 30 de julho de 2025. Enquanto o Senado se cala, os Estados Unidos da América agem. O que o Senado brasileiro se recusou covardemente a fazer, o governo dos Estados Unidos da América, sob a liderança de Donald Trump, resolveu executar. Sancionar o ministro Alexandre de Moraes por meio da lei Magnitsky, um instrumento jurídico que pune estrangeiros envolvidos em corrupção e graves violações de direitos humanos. A medida marca um ponto de ruptura nas relações entre os dois países e escancara a vergonhosa omissão do Senado Federal, que, mesmo diante de inúmeros abusos cometidos por Moraes e seus pares, jamais teve coragem ou integridade para reagir. Uma vergonha para o povo brasileiro, que vê a impunidade protegida por uma casta togada, blindada pela covardia de parlamentares comprometidos com seus próprios privilégios. A lista de abusos ignorada pelo Senado. Alexandre de Moraes vem protagonizando há anos uma sequência de atropelos à Constituição, censura a meios de comunicação, perseguições políticas, prisões ilegais e até confisco de bens, tudo isso sem qualquer reação do Senado, que pela Constituição deveria fiscalizar e frear o ativismo judicial. Senadores, pagos com dinheiro público, se curvam ao poder do Supremo Tribunal Federal como se fossem seus súditos. O medo de retaliação, o desejo de manter acordos escusos ou simplesmente a conivência silenciosa explicam por que nenhum pedido de impeachment contra Moraes sequer foi pautado, mesmo com farta documentação e denúncias públicas. Quando a justiça vem de fora. Foi preciso que uma nação estrangeira, e não qualquer uma, mas a maior potência do planeta, aplicasse punições a um ministro da Suprema Corte brasileira. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América, por meio da lei Magnitsky, anunciou o congelamento de bens de Alexandre de Moraes e proibiu qualquer cidadão americano de manter relações financeiras com ele. Segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, Moraes está à frente de uma caça às bruxas ilegal, com detenções arbitrárias, censura e perseguição política, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos termos americanos, trata-se de um violador sistemático de direitos humanos, o que coloca o Brasil num patamar vergonhoso no cenário internacional. O silêncio cúmplice do governo Lula. Mais escandaloso ainda é o posicionamento do governo petista. Luiz Inácio Lula da Silva, que deveria zelar pelo equilíbrio entre os poderes, saiu em defesa do ministro. Lula não apenas legitima os abusos, como se aproveita politicamente de um judiciário dominado ideologicamente por seus aliados. A aliança entre o executivo petista e parte do Supremo representa a quebra da democracia brasileira, onde a separação entre os poderes virou ficção e a perseguição judicial se tornou ferramenta de poder. O governo Lula, que se diz defensor da democracia, protege aqueles que perseguem, censuram e condenam sem devido processo legal.
O Senado como símbolo da fraqueza institucional. Nenhum senador, com raras e tímidas exceções, ousou romper com essa estrutura de dominação. A instituição que deveria fiscalizar o judiciário age como um puxadinho do STF, servil e medrosa. Vergonhosamente, nenhuma CPI foi aberta para investigar os abusos do ministro. Nenhum requerimento foi aprovado para frear o avanço autoritário. Nenhuma voz de coragem ecoou no plenário. O povo brasileiro olha para Brasília e vê um Senado transformado em clube de coniventes, onde covardes e corruptos se escondem atrás de discursos vazios e acordos de bastidores. A inversão de valores e o alerta internacional. A sanção internacional contra Moraes deve ser entendida como um alerta ao Brasil. O mundo está vendo o que está acontecendo por aqui. Quando uma Suprema Corte oprime, quando a liberdade de expressão é atacada e quando opositores são perseguidos, isso deixa de ser uma questão interna e passa a ser uma crise internacional. Ao sancionar Moraes, os Estados Unidos da América não apenas defenderam seus cidadãos e empresas, também deram um recado claro. Autoritarismo não será tolerado, mesmo quando mascarado sob a toga de um ministro do Supremo. Conclusão: é hora de despertar. O povo brasileiro não pode mais aceitar calado. O Senado já se mostrou inútil e comprometido. O Executivo está aliado aos abusos. O Judiciário tornou-se instrumento político. Se há alguma esperança de justiça e liberdade, ela está na mobilização popular e no repúdio a todas as autoridades que ignoram a Constituição. A punição de Alexandre de Moraes por uma justiça estrangeira é um constrangimento nacional, mas, paradoxalmente, é também um sopro de esperança para aqueles que ainda acreditam na liberdade, na lei e na verdadeira democracia.